Obrigado. A gente vai jogar, Tony, as imagens do Instagram na tela para ilustrar, né, suas explicações. Já é tão interessante ouvir os detalhes, né, sobre o projeto, sobre o yoga, e melhor ainda vai ser com algumas imagens aí na tela. Como que foi, Tony, a adaptação na China? Não entendi, você pode repetir a pergunta, Yuri? Como que foi a adaptação, a chegada na China, principalmente você que veio com família? Sempre é mais complexo, né? Quando você está solteiro, embora exista também complexidade, dificuldade quando você se muda para um país novo, mas com família é mais complexo ainda. Como que foi essa adaptação? Sim. Só o seu primeiro mês, talvez o primeiro ano, com a chegada, né, na China? Boa, obrigado pela pergunta, Yuri. É muito importante a gente dizer que não é fácil você mudar de um país e ir para um país completamente diferente da cultura que você nasceu. Principalmente para as crianças, sabe? Aqui a relação que os professores têm com os alunos, né? Na escola a carga horária dos alunos é muito mais pesada do que a carga horária do Brasil, que a gente estuda praticamente meio período, né? Aqui eles estudam o dia inteiro, e para a gente que é estrangeiro, não é tão fácil arrumar escola para as crianças, né? As opções são poucas, né? Às vezes os custos das escolas são muito altos, né? Então, para mim, no começo, como você destacou, né? Eu vim com família aqui, eu fui achar escola para os meus filhos, né? Então, a gente teve que fazer as crianças passarem por vários exames, né? Avaliações, tanto psicológicas quanto didáticas, né? Para saber o que eles estão trazendo de fora, eles vão ser, assim, capazes de ritmo da educação, né? Então, arrumar escola para os meninos, né? Que não é tão fácil, não é a gente querer chegar aqui e tem todas as escolas, elas são públicas, claro, como a gente é estrangeiro, a gente tem que se adaptar aí e procurar aonde eles estudarem. Mas a adaptação, essa parte se passou meio tranquilamente. Depois disso, foi o próprio idioma, né? Eu não entendia nada do que estava escrito nas ruas, eu não conseguia pagamento eletrônico, né? Então eu tive que me familiarizar com todos os aplicativos que eles usam aqui, desde para chamar um táxi, né? É difícil você chamar um táxi com a mão na rua. Você tem que ter aí o seu aplicativo para você chamar o táxi, para você fazer as compras do supermercado também é tudo através de aplicativo, para você fazer qualquer documento, assim, para você ir para uma repartição pública, você primeiro tem que ir no aplicativo para buscar para agendar o horário e tudo mais no aplicativo. Para ir para o hospital também, você precisa ter o aplicativo do hospital, que é para você marcar o horário com o médico da preferência, você marcar horário, mais. Isso tudo é uma adaptação que não é de uma hora para outra que a gente consegue, né, Yuri? Você pode clicar, deixa eu ver, nessa segunda foto aqui, essa aí. Sim. Então, pessoal, essa aí é o seguinte, esse foi o meu feriado de 1º de maio aqui na China. Não, 1º de maio tem cara de ano novo chinês, né? Então, o que acontece é que a pandemia ela restringiu a circulação das pessoas por muito tempo, né? Inclusive no Ano Novo Chinês, nesses 3 últimos anos novos chineses, tinha alguns estados aqui na China com restrições e tinha alguns outros estados sem restrições. Então, realmente, foi agora nesse 1º de maio que todo mundo pôde sair. Todo mundo pôde rever a família, todo mundo pôde voltar para a sua cidade natal, né? E eu não estava viajando a passeio, não. Eu fui dar aula, né? Eu fui dar aula num estado aqui do lado de Xangai, né? Em Hangzhou, numa cidade nas montanhas. E na volta, quando eu estava voltando para casa, essa aí foi o povo que eu encontrei na estação de trem. Eu não consegui comprar nenhuma outra passagem para voltar para casa. Esse aí foi o último trem que tinha da estação de Hangzhou para Shanghai.
né? Então, essa galera aí é o pessoal que estava na estação de trem, no último trem do dia. Então, você imagina só, durante o dia, o que tinha de gente na estação de trem, né? Que Aí, loucura. deixa eu ver, se você puder, rola para as fotos do meu Instagram, por favor. Deixa eu ver. Essa foto das pessoas fazendo aula aqui. Isso, aí. Essa aí, gente, é uma aula que eu dei em Shenzhen, né, que é a primeira das cidades chinesas que abriu assim para o Ocidente, a primeira cidade que se desenvolveu na Nova China, que eles falam. E aí foi uma conferência de yoga num hotel, né? E essa aula aí foi uma aula que eu dei, não sei quantas, devia ter um pouco mais do que 100 pessoas, quase 200 pessoas nessa sala de aula. Então você vê que eles são bem dedicados, né? Você não vê ninguém aí fazendo hora do lado, batendo papinho, olhando o celular, entendeu? Então quando eles se comprometem a aprender alguma coisa, eles aprendem com bastante atenção, com bastante coração. Isso aí é o que também motiva a gente que é professor e ensina aqui na China a continuar trabalhando, né? Então, essa resposta que os alunos dão para a gente de atenção, de dedicação, de respeito ao professor, é uma coisa que a gente não encontra muito no Brasil, né? Minha mãe falou que surgiu uma nova medida aí no Brasil, que nas escolas, pelo menos um professor tem que ir para a escola armado, né, para se defender desses alunos aí que são meio malucos na escola. Então aqui a gente não tem preocupação com violência, né, com essa falta de respeito ao professor. O professor ele é bem colocado na sociedade e ele é bem remunerado também. Deixa eu te falar, essa outra foto aqui em cima, mas rola para baixo, por favor. Essa aí. Não, rola para baixo. Para baixo. Não, para cima, desculpa. Para cima, para cima, para cima. Essa aqui no meio. No meio, onde tem os alunos fazendo aula. Não, para baixo. Para baixo. Essa. Isso. Essa foto, gente, é um vídeo, né, da aula que eu dou aqui no meu condomínio de terça-feira, né? A aula que era supostamente para ser uma aula para estrangeiros. E você pode ver que é um ambiente que eu dou aula para todos os alunos são chineses, né? Então, os chineses, eles são muito mais, eu acho, na minha percepção de professor, mais dedicados a aprender, né? Tenho alunos aí que atravessam a cidade e ficam 2 horas no metrô para vir aqui no condomínio para dar aula, né? Para aprender o yoga. Então, essa aula que eu dou aqui no meu condomínio, que é uma aula um pouco mais íntima, assim, né? Os alunos são mais meus amigos, eles frequentam, assim, a minha vida, são meus amigos pessoais. Então, essa aula aí, esse vídeo, é de uma aula que eu dou aqui no meu condomínio. Então, vamos lá, vamos para o próximo post aí. Que legal. E, Tony, você foi para a China, desculpa, eu acho que você falou e eu não me atentei. Qual foi o ano que vocês foram, né? Você e sua família seguiram para a China para viver para lá? Eu vim para cá no final de 2014. No final de 2014, certo. Eu não lembrava, eu falava assim, será que ele falou Em 2014 a China já estava numa revolução, né? Digital, saindo muito do dinheiro para ser o dinheiro. Você pegou bem aquela época de troca de aplicativos, não era mais tanto presencial, era mais online. Faz sentido o que tu Então, falou assim, porque eu falei, qual foi a época que o Tony foi para a China? Você falou uma coisa muito, muito legal, assim, a transição da educação do presencial para o online foi uma coisa assim surpreendente aqui na China. De um dia para o outro, eles estavam perfeitamente adaptados a continuar, tanto as crianças na escola, quanto o meu trabalho, que era praticamente 100% presencial, eu fui para praticamente 3 anos para o online. E eu não precisei me preocupar tanto com como que eu vou me adaptar, que programa que eu vou usar, a velocidade da internet, o próprio costume das pessoas de fazer aula online. Isso aí foi tranquilo para mim. Você pode, por favor, mostrar no meu Instagram a minha aula online, por favor? Mais para cima, mais para cima, mais para cima. Ali, por favor, mais para cima. Não. Pode descer. Desce, 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 desce do lado direito. Do lado direito, essa aí que tem o celular. Isso, é meu iPad. Aí.
Então, essa é a minha aula online. Então, se eu tenho alunos de toda a China, né? Eu tenho alunos de Shandong no norte, tenho alunos de Shenzhen no sul, tenho alunos de Zhengzhou no centro, tenho alunos de toda a China que vem aí na minha aula online através de um aplicativo que é como se fosse o Zoom daqui, e eu tenho uma programação de aulas 100% online. Então, os alunos fazem o pagamento online, eles assistem a aula online, eles têm o plantão de dúvidas é online também, e eles aprendem praticamente, posso dizer, com 80% da mesma eficiência que eu teria dando uma aula presencial, no online eles aprendem perfeitamente. Então, no Brasil eu percebi que quando veio a pandemia e teve esse desafio de mudar a aula do presencial para o online, primeiro que não é todo mundo que tem celular no Brasil. Segundo, que tem lugares que a internet realmente é sem condições, a conexão, sabe? Você não consegue escutar. O Brasil teve um não problema consegue... de estrutura, Tony. O Brasil teve um problema de estrutura, acho que em vários âmbitos durante a pandemia. E esse ponto que você colocou foi muito, muito complicado. Tanto para professores, como para pais, crianças. Eu estava no Brasil nesse período, e como você falou, não teve uma transição tão, tão acelerada e tão fácil como teve na China. Sim, aqui foi instantâneo, sabe? Teve a pandemia, não dá para ter aula online, as crianças foram no dia seguinte para frente do computador. Entendeu? Não consigo dar aula presencial, os estúdios de yoga fecharam, tudo bem, a gente abre a aula online. Então, essa flexibilidade que eles têm em lidar com as mudanças é uma coisa que eu aprendi bastante aqui na China, sabe? Eles são muito eficientes, sabe? É uma coisa que vale a pena a gente destacar. Deixa aí, deixa todo mundo de verde aí. Essa aula eu dei no interior da China, né, numa cidade que a China era dividida em cidades de primeira escala, segunda escala, terceira escala e assim por diante, né? Conforme ela vai se afastando dos grandes centros, ela fica uma cidade meio de periferia. E essa aula que eu dei foi numa cidade de terceira escala, que é como se fosse um interior aqui do Brasil, né? E você pode ver que a estrutura que eles têm, o hotel que eles fizeram a aula, a atenção que os alunos tiveram durante a aula, sabe? A organização deles também impecável, sabe? São eventos que a gente participa sem ter a menor preocupação de acontecer alguma coisa, de acabar a luz, de repente, sei lá, o pessoal se atrasar. Não tem atraso na China, as pessoas são muito pontuais. É gostoso trabalhar aqui, sabe? Eu me sinto bem feliz em estar trabalhando nesse ambiente.